Olá, alunos, tudo bem? Iniciando a nossa aula de exercício referente a uma revisão dos conceitos de mecânica dos sólidos. Vamos relembrar como que a gente resolve a determinação de esforços externos para carregamento distribuído, tá? Lembrando que o carregamento distribuído ele é um passo a mais do que o carregamento concentrado. Então, aprendendo a resolver carregamento distribuído, você também vai saber calcular esforços externos para carregamento concentrado. Então, como é uma aula de revisão, vocês já viram esse assunto, já estão a par do que acontece, nós vamos colocar esse assunto um pouco mais já diluído, mais direto, tá? Para o que vocês precisam aprender. Lembrando que, para a gente poder fazer análise de esforços internos para um possível projeto de dimensionamento de vigas, é muito importante que vocês saibam calcular os esforços externos. Então, não saiam dessa aula sem saber calcular adequadamente, corretamente, vamos dizer bem mais claro, mais direto, né? O carregamento distribuído, tá bom? Porque errando agora, não adianta fazer todo o processo daqui para frente, porque ele é longo. Porque se você errar no começo, você vai estar errando lá no final também, ok? Nessa aula de hoje, eu deixei 2 exercícios para a gente poder relembrar como são esses conceitos, tá bom? Então vamos lá para eles. No primeiro exercício, eu quero determinar as reações de apoio para uma viga biapoiada em que ela tem um carregamento distribuído de 20 kN por metro, tá? Essa viga tem 7 metros. E aqui, aproximadamente, próximo ao meio vão, um pouquinho deslocado, nós temos o momento de 100 kN, tá? Então, a gente quer calcular o quê? Uma viga de carregamento distribuído e ainda acoplado ao momento que é aplicado na estrutura, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro passo que a gente tem que sempre fazer é começar pelo diagrama de corpo livre. Saber quais são as reações que estão envolvidas e quais as que nós precisamos determinar, tá? Então, fazendo aí, vamos chamar o ponto A, B e C, tá? Que são os pontos onde tem o carregamento inicial, final e o carregamento pontual do momento. Lembrando de um conceito muito importante, tá? Que toda força gera momento, mas momento não gera força na estrutura, tá bom? Então são coisas separadas, momento e esforço. O esforço vai gerar momento naturalmente pelos pontos de apoio da estrutura, mas o momento não gera em si um esforço pontual ou carregado em cima da estrutura. Ele tem só função de momento. Vai gerar uma tensão fletora, mas não provocado por cálculos de esforços, tá? Sim pelo próprio momento em si. Bom, então quando a gente vai fazer análise aí do diagrama de corpo livre, tá? Nós temos aí uma força, que é uma força equivalente. Essa força equivalente vai depender de 2 conceitos. Primeiro, cálculo da força equivalente, que é numericamente igual à área. E segundo, o centroide. Tá? Então, aquela aula de centroide que a gente estava revendo lá atrás, ela é muito importante por causa disso, tá? Quando a gente tem uma figura de carregamento distribuído, o ponto de aplicação para se fazer a força equivalente a ela vai depender do centroide do formato da figura do carregamento distribuído. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma figura de carregamento contínuo, o formato dele é retangular. Então, o ponto de apoio de aplicação da força vai ser justamente aonde? L sobre 2. Eu só estou trabalhando ao longo do eixo X, porque essa força aqui vai gerar nessa direção algum tipo de momento, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho um momento no ponto C, que é um momento pontual, e quais são as forças que eu vou precisar determinar de reação? Nós temos 2 forças verticais, tá? E uma força horizontal. Bom, então nesse caso aqui, a força equivalente ao carregamento distribuído, caso eu fosse transformar em pontual, ela é numericamente igual à área.
Qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é a base vezes a altura. O que a minha base é? É o nosso L, é o comprimento da viga. O que é a altura? É o carregamento distribuído, a intensidade dele. Tá? Então, fazendo os cálculos aí, sabendo que ali é 20 kN por metro vezes 7 metros, vocês já vão ver que o carregamento já vai ser na unidade kilonewtons, né? Nós temos que o carregamento equivalente é de 140 kN. Se eu for fazer agora o ponto de aplicação, segundo aí a teoria do centroide, né? Ele é o quê? Ele é no meio, na meia largura da estrutura, que é L sobre 2. Como a minha viga tem 7 metros, então ela vai ter um distanciamento de 3,5 metros. Então, o que isso quer dizer? Que se eu pegar esse carregamento distribuído e substituir por uma força equivalente de 140 kN a 3,5 do ponto A ou do ponto B, não interessa, né? Eles vão considerar a distância do ponto A até o ponto P, que é de aplicação, ele vai ter o mesmo efeito na estrutura. Não vai ser diferente. Então, essa é a ideia do que nós temos que fazer. Então, se você está no carregamento distribuído, a primeira coisa que você tem que fazer é transformá-lo numa viga de carregamento pontual, concentrado, para poder proceder aos cálculos. Bom, o próximo passo agora é a gente determinar os esforços utilizando a condição de equilíbrio de forças, tá? Então, a minha solução aí eu tenho que é uma força pontual de 140 kN, um momento MC, tá? E duas forças de reação de apoio, tá? E uma na horizontal também. Aqui eu chamo de FAY, aqui eu chamo de FAX e aqui eu chamo de FBY, tá bom? Sistema de convenção de sinais. Todo sinal que eu tenho que é a força horizontal para a direita ele vai ser positivo, para cima também vai ser positivo no sentido vertical e o momento no sentido horário também é positivo. Esse é o sistema de convenção que eu adotei, tá? É o que é utilizado geralmente pelos livros de resistência de materiais. Professor, eu quero usar outro negócio, eu quero colocar para baixo e para a esquerda sendo positivo. Pode usar? Pode. Saiba respeitar também na hora de fazer os cálculos. Porque se você não respeitar a sua própria convenção e o sinal for diferente, você vai errar do mesmo jeito os seus cálculos, tá bom? Bom, então tenho aí FAY, FBY, que são pontos que eu tenho que determinar a força, e o FAX. Essas são as três forças e esforços externos que eu preciso para poder resolver a minha questão. Bom, somatória de força em X, lembrando para vocês que para a gente determinar as três equações que nós temos para fazer o equilíbrio da força é somatória de força em X igual a zero, somatória de força em Y igual a zero, ou seja, todas as forças na horizontal e na vertical tem que ser igual a zero, e o momento em um ponto específico também tem que ser zero. Essas são as três equações que vai me dar a condição de calcular as três forças resultantes na minha estrutura. Lembrando que para uma estrutura isostática eu sempre vou ter três reações de apoio. Se são duas, elas são hipostáticas, ou seja, eu tenho mais forças do que condições de equilíbrio, então a minha estrutura ela é móvel. E quando eu tenho mais de três situações de reações de vinculação na estrutura, ela passa a ser uma viga hiperestática, né? Eu tenho mais condições de apoio do que forças que são aplicadas. Bom, então continuando aí, como eu não tenho nenhuma força no eixo horizontal, então minha força em X, 0 kN. Mantém meu sentido que eu adotei inicialmente, que eu chutei, tá? Isso aqui inicialmente ele é chutado. Chutei que a força vertical é para cima e que a força na horizontal é para a direita, tá? Então, como deu 0 kN, se é para a direita ou para a esquerda, tanto faz, ele não vai ter ação nenhuma, tá bom? Bom, o próximo passo agora é determinar a somatória de força em Y, né? Então, o que eu tenho de força no eixo Y? Eu tenho o FAY, eu tenho a força P e eu tenho o FBY. Então, aí, fazendo a soma entre eles, FAY menos P mais FBY tem que ser igual a zero. Passa o P para o outro lado da equação. Então, a somatória aqui de FAY mais FBY, que são duas incógnitas, é igual a P,
que é o valor que a gente tem conhecido, que é de 140 kN, né? Bom, então eu paro por aí. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas e um valor desconhecido. Então eu tenho que gerar mais uma equação. Como que eu faço para gerar essa equação? Eu vou partir agora para a somatória de momento. Eu vou adotar que a somatória de momento no ponto A é igual a zero. Por que eu peguei o ponto A? Porque tem a maior condição de pontos com reação de incógnita. Eu tenho duas, apesar de f e x já ter sido determinado, né? Mas eu acho mais fácil, tá? Pegar esse ponto aí que tem maior quantidade de incógnitas, ok? Bom, então, para a gente poder fazer isso, nós temos que saber quais são os pontos que atuam com momento na estrutura. O que eu tenho de momento? Eu tenho de momento a força P, tá? Eu tenho tenho momento em C e eu tenho a força de um momento em B. Lembrando que, fora o momento que lhe é aplicado, se eu tiver um braço e uma força perpendiculares entre si, ou levemente inclinados, desde que não estejam paralelos entre si, eu gero rotação, tá? Bom, lembrando também que rotação é quando a força está no mesmo eixo da distância do braço, né? E quando eu tenho forças perpendiculares ou levemente inclinadas, ele gera esse sentido de rotação, tá bom? Quando ele está a 90 graus, ele gera totalmente rotação. Quando ele está a 0 graus, é só translação, movimento nesse sentido, né? E quando ele está levemente inclinado, ele gera os dois. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho movimento em P. Por que em P? Porque eu tenho o braço e a força para cá. Quando eu tenho braço e força nesse sentido, eu vou gerar um momento positivo. Está aqui, ó, minha convenção. Então, eu tenho que meu MP é positivo. O MC, ele já é dado aqui, também está no sentido horário, também ele é positivo. Só o MB que eu tenho esse braço e essa força para cima que vai gerar momento no sentido anti-horário. Por isso que ele é negativo, tá bom? Então, é por isso que a gente está tendo essa situação aqui de equacionamento. Bom, então, substituindo os valores, o que é o momento em P? Momento em P vai ser o quê? Vai ser esse braço aqui, distância do A até o ponto P, tá? Vezes que aqui é o nosso XAP, tá bom? Vezes a força equivalente, que é o nosso P equivalente aqui que a gente calculou, tá bom? Eu tenho o MC, que ele é um valor pontual e já dado, e o FBI, o que é o FBI? É esse braço, que é a distância de A até B, vezes a força de FBI, tá? Como ele é negativo, vai ficar negativo aqui. Bom, lembrando agora que, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui é conhecido, esse é conhecido, esse daqui é conhecido, o FBI é o que eu quero determinar, tá? E o LAB também é conhecido. Então, se eu isolar meu FBI, eu já vou calcular a reação de apoio nesse ponto aqui, tá? Então, fazendo os cálculos aí, isolando o FBI, eu tenho que, substituindo os valores, P equivalente vezes XAP, 140 vezes 3,5, mais o MC, que é 100 kN/m, dividido por LAB, que é 7 metros, tá? Que é a distância do ponto A até B. Fazendo os cálculos, eu tenho que meu FBI equivale a 84,28 kN, tá bom? Bom, se agora eu tenho aqui o FBI e eu tenho o P, é só isolar o FAY e calcular a sua reação de apoio, né? Então, a minha reação de FAY é 55,72. Lembra que todos os valores deram positivos. Quando eles dão positivo, é que o sinal que eu adotei de convenção, que eu adotei inicialmente, convenção não, que eu chutei para onde seria o direcionamento da força, ele está adequado, está correto. As duas forças são sentido para cima, tá bom? Bom, turma, então esse é o primeiro exercício que eu gostaria de deixar para vocês, tá bom? Vamos daqui a pouco para o segundo exercício dessa aula para poder relembrar os conceitos
de carregamento distribuído. Um grande abraço e até daqui a pouco.